Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Eu não sei em que momento do seu dia você vai assistir a esse vídeo, por isso eu quero desde já te convidar a se inscrever no canal. Este é o canal Deu na Telha Seu Menino e aqui nós tratamos de temas diversos. Boa parte deles do universo cristão evangélico, mas tratamos de assuntos diversos. Eu pretendo trazer aqui as minhas opiniões sobre temas os mais variados possíveis, tá certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Robson, eu sou bacharel em comunicação social, sou também bacharel em teologia, sou formado também em teologia, tá bom, gente? Então, eu convido você a fazer parte da nossa família, a fazer parte da família Deu na Telha Seu Menino. O tema que eu quero trabalhar hoje é um tema que eu já havia prometido há algum tempo atrás, tá bom? Eu disse, olha, eu vou falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, porque as pessoas não gostam de tratar de alguns temas, se sentem, sei lá, constrangidas, acreditam que o tema seja muito delicado. E o tema de hoje é uma expressão muito utilizada pelos líderes evangélicos, principalmente os pastores. Eu não sei se outras lideranças cristãs se utilizam dessa expressão, mas os pastores sim, eu sei que eles se utilizam porque é o ambiente onde eu convivo. E é ovelha problema. Quem são essas ovelhas problemas? Quais as características que essas pessoas têm? Por que das lideranças cristãs estarem rotulando essas pessoas de ovelha problema? Será que isso é correto? Será que não é uma atitude incorreta por parte das lideranças, dos pastores e das lideranças em geral, até oficiais de igreja também? Pois bem, hoje eu quero tratar com você sobre esse tema. Não te incomoda, tá bom? Sim, um pouquinho de barulho, porque a vizinhança hoje não está dando aquele apoio, aquela força que a gente precisa. Vamos lá então. Ovelha problema. Toda a igreja tem pessoas consideradas pelas lideranças como ovelha problema. Quem seriam então essas pessoas? O que essas pessoas fazem ou deixam de fazer para serem rotuladas dessa maneira, rotuladas como ovelha problema? Seriam essas pessoas, e aqui eu quero mais lançar questionamentos para estimular a reflexão do que propriamente fazer afirmações. Seriam essas pessoas, essa ovelha problema seria então uma pessoa que não concorda com tudo que a liderança propõe? Seria essa uma atitude correta diante de uma posição contrária ao que a liderança traz para a igreja? Ovelha problema seria aquela pessoa que não se permite ser levada pela onda da agenda tão esmagadora que muitas vezes algumas comunidades cristãs têm? Seria a ovelha problema aquela pessoa que costuma apresentar suas opiniões e defender suas posições, claro, dentro do respeito às lideranças da igreja, a pessoa do pastor, as pessoas dos oficiais que compõem aquela comunidade cristã? Eu não sei até que ponto seria correto e é correto por parte dos pastores e demais oficiais, muitas vezes, rotularem pessoas como ovelhas problemas. Todos nós temos o nosso grau de dificuldade. Todas as pessoas carecem de amadurecer a cada dia. E isso é um processo durante toda a nossa vida. Eu me pergunto, e por isso eu decidi fazer esse vídeo, se essas expressões sendo utilizadas dentro de uma comunidade cristã, que prega o amor, que prega a compreensão, é correto? Você concorda com esse tipo de expressão? Eu já ouvi de púlpito líderes dizendo, fulano é problema, existem as ovelhas problemas, tem gente que dá mais trabalho do que trabalha. Compreende? E isso a gente tem que refletir, gente. Com todo respeito às lideranças das comunidades cristãs, mas nós somos pessoas pensantes, nós temos de fato, da parte de Deus, a capacidade de refletir. Não podemos baixar a cabeça e aceitar como normal toda e qualquer atitude que venha da liderança. Com muito respeito, com equilíbrio, podemos e devemos sim questionar o porquê de tal rotulação. Porque o senhor, a senhora, o pastor ou o oficial de igreja decidiu rotular as pessoas como ovelha problema.
porque essa pessoa não se encaixa naquele padrão que aquela liderança estabeleceu como sendo um crente bom para aquela igreja, um cristão bom para aquela igreja. Seria então o caso de eu e você refletirmos sobre a nossa conduta dentro dessas comunidades cristãs e vermos se de fato não estamos nos tornando ou sendo essa pessoa que é um problema ou que traz problemas dentro da comunidade? E se ao fazer essa reflexão, meu irmão, minha irmã, você identificar que naquele ambiente as suas atitudes não estão gerando o retorno, gerando aquilo que você esperava, é o momento de fazermos de fato uma reflexão. Não porque o pastor A ou B, ou porque o oficial A ou B rotula de uma pessoa sendo uma ovelha problema. Não por isso, mas por nós mesmos. Você e eu precisamos refletir sobre a nossa conduta. Se de fato estamos tendo condutas que vão de encontro à liderança da igreja, se pergunte se vale a pena você continuar nessa comunidade cristã. Se há condições de, conversando com a liderança, você chegar a um acordo, a um consenso e o amor cristão possa prevalecer. Mas se após essa reflexão você entender que não há condições mais, não há mal, não é pecado você sair daquela comunidade e ir para uma outra. Mas o mais importante é que eu e você reflitamos sobre as nossas condutas. Eu quero aqui dividir com vocês uma experiência pessoal. Por muitos anos, eu sou desde 92, de 1992, eu faço parte da mesma comunidade cristã. E eu já enfrentei situações as mais diversas. Hoje eu tenho maturidade para ver e entender que muitas dessas situações que eu vivenciei, elas foram frutos, sim, da minha imaturidade enquanto cristão. Deixa eu dizer para vocês coisas mais ou menos que eu fazia. Assembleia de membros da igreja. A igreja congregacional ela tem essa parte, né, chamada culto administrativo. Em toda a assembleia, estava lá Robson falando e se levantando, e às vezes os embates eram um pouco acalorados, nunca desrespeitosos, mas acalorados, eu diria. E também eu fazia questão de todo assunto eu participar, eu debater, eu apresentar a minha posição. Outra situação também era que irmãos ficavam no meu ouvido dizendo tal e tal situação, incentivando, sabe, meio que instigando. E aí, pela minha imaturidade, eu meio que assumia a posição de arauto dessas pessoas. E aí eu quero aconselhar você, se você faz a mesma coisa, a parar com isso. Cada pessoa que tiver vontade de falar, que ela mesmo fale, que ela mesmo se manifeste, que ela dê, como a gente costuma dizer por aí, a cara para bater. Nem eu, nem você fomos chamados para estar falando em nome de alguém. A única pessoa que nós fomos chamados para falar em nome é em nome de Cristo, para as outras pessoas, falar do amor de Cristo, do que Cristo pode fazer por essas pessoas. Uma outra conduta minha, equivocada hoje, eu entendo, era querer participar de todas as decisões vamos chamar da cúpula da igreja, do oficialato, da liderança da igreja. E isso não é interessante. Eu vou te dar um conselho que eu gostaria de ter recebido lá atrás. Pode ser um pouco duro, seco, mas é a verdade. Procure o seu lugar de ovelha. Há alguns anos atrás eu procurei o meu lugar de ovelha. Eu decidi. Deus falou ao meu coração e as experiências negativas que vivenciei dentro da comunidade cristã me fizeram entender que eu tenho que procurar o meu lugar de ovelha. Quem tem que estar preocupado diretamente com as decisões e com o rumo daquela comunidade cristã não é você, meu irmão e minha irmã. É o pastor, são os oficiais. Eles sim, diante de Deus, têm a responsabilidade de conduzir bem o rebanho e de tomarem decisões e, por conta dessas decisões, responderem diante de Deus e dos homens. Não assuma a posição de arauto em nome de ninguém. Não sinta e não se permita essa necessidade de participar de toda e qualquer decisão que a direção da igreja venha a ter que tomar.
Na Assembleia você tem o direito, enquanto membro regular, de dar a sua opinião, de apresentar propostas e contribuir para o progresso daquela comunidade cristã. Mas não necessariamente de todas elas. Entenda, como eu entendi a duras penas, a procurar o seu lugar de ovelha. Procure o seu lugar de ovelha, meu irmão, minha irmã. Deixe que os oficiais e o pastor da igreja assumam as responsabilidades que de fato são deles. E não há nenhum erro nisso. O erro, sim, é querer forçar a nossa presença em algumas situações. Não faça isso. Viva o Evangelho de forma leve. Participe das atividades da igreja. Faça a sua parte. Ou não necessariamente dentro das quatro paredes, mas exerça o ministério para o qual o Senhor Jesus te chamou e me chamou. Exerçamos esse ministério, dentro ou fora da igreja. O importante é fazermos aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Não é o que o teu pastor determinou para que você faça. Não é o que a liderança da igreja espera que você faça, mas aquilo que você sabe e tem consciência de que Cristo te chamou para fazer. Isso sim é o mais importante. Para que eu e você não venhamos a nos tornar essa ovelha problema. E com isso eu não estou eximindo os pastores e lideranças de estarem se utilizando dessa expressão. É triste, é lamentável que de púlpito homens de Deus, mulheres chamados por Deus para liderar a igreja, se utilizem desse tipo de expressão, rotulando os irmãos como problema, quando deveriam buscar tratar, quando deveriam buscar cuidar. E também aqui não estou passando a mão na cabeça de ninguém, nem eximindo essas pessoas da sua responsabilidade enquanto às suas condutas, porque eu também já cometi muitos erros. Tem um ditado que eu aprendi e gosto muito que diz assim: hoje eu tenho procurado mais ter paz do que razão. Hoje eu seleciono muito mais criteriosamente os embates dos quais eu participo. Eu não deixo de dar a minha opinião. Esse vídeo é uma forma de expressão. Eu sinto essa necessidade de expressar, sabe? E é por isso que eu estou aqui dividindo com vocês, dando a cara para bater. Vai ter gente que vai concordar com a minha opinião, vai ter gente que não. É um direito seu. Eu respeito a sua opinião e espero que você respeite a minha. O que eu não faço é baixar a cabeça e sacudir a cabeça como uma lagartixa para ser o ninguém, a não ser que eu concorde de fato. Se eu discordar, eu vou apresentar a minha opinião discordante, porém respeitosa. Eu só quero muito mais do que chamar a atenção para o que essas lideranças fazem e se essa atitude é errada ou certa. Eu quero muito mais é me dirigir a você, meu irmão e minha irmã, para que você não sofra por anos, para que você não carregue por anos essa carga emocional. Isso não é bom. Você não cresce espiritualmente, você não avança como cristão, você perde um tempo precioso que deveria estar utilizando para outras atividades muito mais proveitosas, em vez de estar se engajando e tentando forçar sua presença no meio da liderança e das decisões que essa mesma liderança tem a responsabilidade de tomar. Por isso eu reforço o meu conselho. Procura teu lugar de ovelha, irmão, minha irmã. Com muito amor estou dizendo isso. Procura o teu lugar de ovelha, porque assim você vai ter uma vivência cristã muito mais saudável dentro da igreja e fora dela. Participe, sim, das atividades da igreja. Não necessariamente de todas, não se sinta obrigada ou obrigado a participar de toda a agenda da igreja, mas daquelas que você se sentir à vontade para participar, sentir o desejo de participar, não deixe de participar se você pode. Vá para os cultos de doutrina, participe da escola bíblica dominical, vá para os cultos de oração, as reuniões de oração, vá para o culto solene, participe, não deixe de ir à casa do Senhor, mas também não se sinta obrigado a cumprir uma agenda, seja ela determinada pelo pastor ou pela liderança da igreja.